A igreja já está sendo abençoada essa manhã, amém? Que bênção, como é bom nós cantarmos hinos, louvores, cantar ao nosso Deus aquilo que nós acreditamos. Como é bom nós sermos amigos de Deus, poder cantar isso com convicção, com alegria, num dia tão lindo como esse que Deus nos deu. A nossa vida, irmãos, ela é feita de muitas transformações. Transformações essas internas e transformações externas também. Quando nós olhamos para a natureza, para as plantações, para a vida do ser humano, para os animais, nós conseguimos ver uma série de transformações que se passam durante toda a nossa vida. Quando você vê uma criança nascendo, você participa do processo de crescimento daquela criança, você acompanha aquilo dia a dia. Ou quando você vê uma criança que nasce, depois você vê ela depois de 5 anos ou 10 anos e vê todo aquele crescimento. Ou você vê uma planta que cresce, você planta ali uma sementinha muito pequena e ela vira uma árvore muito grande, muito frutífera. Obrigado, Cacá, Deus abençoe. Deixa eu beber uma aguinha aqui já. Hidrate-se, muito importante. E essas são uma série de transformações que acontecem na nossa vida e que muitas vezes nós vemos e percebemos e participamos, e outras vezes nós não vemos, não percebemos e também não participamos. E o que eu quero falar hoje, nessa manhã com os irmãos, é sobre as transformações, tanto as transformações externas como as transformações internas. O que é fato é que quando uma pessoa tem um encontro verdadeiro, um encontro significativo com Jesus, essa pessoa tem sua vida totalmente transformada. E como nós fazemos para ter a nossa vida transformada a cada dia? Para isso eu separei um texto que eu meditei durante essa semana. Esse texto está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Convido você a abrir sua Bíblia para nós lermos o Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, uma história conhecida, a história de Zaqueu, o publicano, que se tornou aí muito famosa também por uma música, né? Que diz: como Zaqueu, eu quero subir. Talvez muitas pessoas não conheciam esse texto bíblico e passaram a conhecer através dessa música. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, vamos ler dos versos de número 1 até o verso de número 10. A palavra de Deus nos diz assim, versículo 1: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Versículo 5: Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Até aí, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, pelas Sagradas Escrituras. Obrigado, Deus, porque nós temos livre acesso a ela, porque nós podemos ler, porque nós podemos meditar, fazer isso de maneira pública, Deus. Tantas pessoas gostariam de poder fazer isso e não têm esse privilégio, mas o Senhor deu para nós esse privilégio, Pai, que nós possamos fazer isso com sabedoria e com responsabilidade, Pai. Que nesta manhã, Senhor, esta palavra
venha fazer sentido para nós, venha fazer sentido na nossa mente, venha fazer sentido no nosso coração, Pai. Que nós possamos sair daqui realmente transformados, Pai, pela Tua palavra, transformados pelo Teu Evangelho, pela boa notícia, pela boa nova do reino de Deus, Pai. Abre a nossa mente e abre o nosso coração, que o que eu fale aqui nesta manhã não seja aquilo que eu pensei, mas aquilo que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com a Tua igreja, Deus. Eu oro assim, agradeço e te louvo, em nome de Jesus, amém. A história de Zaqueu é uma história conhecida, é uma história de um homem que era um fariseu, era um publicano, era um cobrador de impostos, que sabia que alguém importante ia passar por ali. Jesus ia passar por Jericó. E quando Zaqueu fica sabendo disso, ele quer ver Jesus porque ele tem a consciência que Jesus fazia muitas coisas. As pessoas falavam muito sobre Jesus ali naquele contexto já. O ministério de Jesus já se fazia conhecido. Jesus já era conhecido por operar milagres. E Zaqueu fica sabendo que esse tal de Jesus vai passar por ali. E é interessante que uma grande multidão sempre seguia Jesus por onde quer que ele ia. E essa multidão era tão grande que Zaqueu queria poder ver Jesus, mas não conseguia, porque ele não tinha tamanho, era baixinho. Não fala exatamente, mas devia ter lá seu 1,50 m, 1,50 m e pouco. Então, em meio àquela grande multidão, ele não era capaz de nem enxergar Jesus com seus olhos. Então o que ele faz? Ele vai e sobe em uma árvore para que ele possa ver Jesus. E aí Jesus, avistando Zaqueu, vai e tem um encontro com ele, e aí acontece toda uma transformação na vida de Zaqueu. Eu quero chamar a atenção para 3 verbos nesta manhã, que nós encontramos nesse texto que nós lemos. 3 verbos que são 3 atitudes. O verbo sempre indica uma ação, uma atitude, que são 3 atitudes que nós precisamos para ter a nossa vida transformada. Assim como existiu essa transformação aqui na vida de Zaqueu. E eu convido você a continuar com sua Bíblia aberta. Nós vamos voltar para o texto várias vezes, vamos usar alguns outros textos de apoio, mas eu quero que você fique com sua Bíblia aberta no Evangelho de Lucas, capítulo 19. E o primeiro verbo para que exista uma transformação nas nossas vidas estão nos versículos de número 3 e 4, que é buscar. Versículo 3 e 4 diz assim: ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. Sendo assim, correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Zaqueu tinha uma vontade, Zaqueu tinha um desejo, que era ver Jesus passar. E para que ele alcançasse esse desejo, ele precisou de uma atitude. Qual foi essa primeira atitude? Buscar, subir na árvore. Zaqueu queria experimentar algo diferente, que era ver Jesus. E quando existe essa oportunidade, ele vai atrás, ele busca isso. E esse é o primeiro passo na vida de Zaqueu para que haja uma transformação. Quando você está buscando algo, quando nós estamos buscando algo, qual é a nossa atitude? Nós buscamos de fato aquilo ou ficamos esperando aquilo cair do céu? O milagre de Deus pode cair do céu na minha vida? Pode sim. Deus pode mandar um milagre, eu parado em casa, eu dormindo sem fazer nada. Mas Deus também pode mandar que eu faça algo, que eu busque algo para que o milagre aconteça, para que a transformação aconteça na minha vida. Aí chega o irmão: ô pastor, preciso tanto de um emprego, pastor, estou desesperado, faz 3 anos, durante esses 3 anos eu não consigo um emprego, não consigo um trabalho. Aí você pergunta: mas você entregou o currículo? Não, Deus vai mandar, eu tenho fé que Deus vai mandar o trabalho lá em casa. E você vai ficar esperando o resto da sua vida. Nós vivemos em um país que vive uma crise gravíssima de desemprego. Se você não fizer um bom currículo, se você não se especializar, se você não fizer bons cursos, você vai ficar fora do mercado de trabalho. Por quê? Porque você não está buscando. Zaqueu nos mostra, com a sua atitude,
que é necessário buscar para que exista uma transformação. Eu lembro uma vez que eu estava participando de uma célula e o pessoal começou com essa discussão, não, mas se Deus é poderoso, Deus vai mandar o trabalho lá em casa. Deus é poderoso, mas você não pode ser preguiçoso e vagabundo. Se você quer que a transformação aconteça na sua vida, seja em qualquer área que for, você precisa buscar essa transformação. Isso é interessante, porque quando a gente busca algo, nós chamamos a atenção das pessoas. Jesus estava simplesmente passando por ali, mas Jesus viu que tinha alguma coisa diferente. Tinha um cara em cima de uma árvore para poder ver Jesus. Zaqueu, ele se destaca na multidão e ele faz com que Jesus mude os seus planos. Jesus não foi para Jericó pensando, nossa, eu vou chegar em Jericó e lá vai ter um cara em uma árvore e eu vou mandar ele descer porque eu vou jantar na casa dele. Não, Jesus muda seus planos porque Zaqueu estava chamando sua atenção. E aí preste muito bem atenção no que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que os planos de Jesus não são perfeitos. Não estou dizendo que os planos de Deus não são perfeitos. Eu estou dizendo que Jesus mudou seu plano. Jesus, enquanto homem, ele nunca deixou de ser Deus. Mas ele se esvaziou-se de atributos divinos de Deus enquanto ser humano. Jesus, enquanto ser humano, não era onipresente. Ele não estava em todos os lugares. Jesus nunca esteve aqui em Presidente Bernardes enquanto ser humano. Mas enquanto Deus, nós sabemos que Ele está aqui presente. Mas enquanto ser humano, Jesus esteve numa região específica. E Ele passava ali por Jericó. Enquanto Ele passava, Zaqueu se destaca. E aí, Jesus diz para ele: Zaqueu, desce depressa. Isso tudo acontece por quê? Porque Zaqueu estava buscando. E existem várias maneiras de buscar. E geralmente existe duas. Existe o meu jeito e existe o jeito certo, que geralmente não é o meu jeito. Nós sempre achamos que nossa maneira de fazer as coisas é a melhor maneira do mundo, a melhor maneira do universo. Porque não, eu sempre fiz assim. E assim sempre deu certo. Mas geralmente a maneira como nós fazemos não é a maneira certa. Nós precisamos ter um equilíbrio. Não é simplesmente uma meritocracia. Eu faço, eu busco, eu consigo. Não é simplesmente isso. Mas também não é ficar parado sem fazer nada, esperando cair do céu, esperando Deus mandar. Nós precisamos buscar esse equilíbrio de fazermos a nossa parte, mas também confiar em Deus. Você buscar e fazer a sua parte não quer dizer que Deus não é suficiente. Quer dizer que você entende um equilíbrio entre a sua confiança em Deus e você entender que você não precisa e não pode e não deve ficar parado. A nossa busca por Deus precisa ser uma busca correta. Onde que você busca Deus? Muitas pessoas ficam desesperadas por Deus e buscam a Deus em religiões. Buscam a Deus na igreja. Deus está na igreja? Sim, Deus está na igreja, mas Deus não está só na igreja. Deus está aqui no prédio? Deus está aqui no prédio, mas Deus precisa estar dentro de cada um de nós, porque nós somos a igreja. Eu já falei isso várias vezes, que nós somos a igreja. Se nós não nos reunirmos mais aqui, nos reunirmos lá na entrada da cidade, isso aqui vai ser simplesmente um prédio vazio, porque a igreja precisa estar onde nós estamos. As pessoas buscam muitas vezes Deus de maneira errada, de uma maneira egoísta, e por isso vão atrás de todas as religiões possíveis, buscando o quê? Um lugar que agrade. Eu vou na igreja presbiteriana independente porque lá eu me sinto bem. Aí você vai algumas vezes, o pastor começa a falar umas palavras que, não, mas o pastor está sendo muito duro.
Está pegando muito pesado, acho que eu vou mudar de igreja. Eu vou começar a assistir o culto online da igreja do fulano de tal. Não, porque o pastor fulano de tal, ele tem uma palavra que é muito boa, que fala muito ao meu coração, que me traz uma paz. Você pode ter paz no seu coração, você deve ter paz no seu coração, mas também você precisa ser confrontado. Nós precisamos buscar a Deus para ouvir a verdade, e não para ouvir simplesmente aquilo que nós queremos. Você quer ouvir só palavra de bênção? Compra uma caixinha de promessa. Caixinha de promessa só tem palavra de bênção. Só palavra boa, só coisa que vai massagear seu ego e seu coração, que são verdades que estão na Bíblia. Mas a Bíblia também nos confronta. Quando nós buscamos, nós precisamos estar dispostos a ser confrontados. Quando Jesus avista Zaqueu, ele diz assim para Zaqueu: convém que eu fique na sua casa, eu quero ficar na sua casa, desce daí, Zaqueu, que hoje eu vou ficar na sua casa. O que acontece que Zaqueu fica tão impactado? O que acontece? Ele é notado por Jesus, e ele desce rapidamente da árvore para ir encontrar Jesus. E nós, para termos encontros com Jesus, precisamos também buscar. E como você tem buscado? Aliás, nós temos buscado? Você tem buscado a Deus em oração, em leitura da Bíblia? Nós precisamos conhecer a Bíblia. Vocês pais que têm filhos, vocês ensinam os princípios da Bíblia, vocês ensinam seus filhos a lerem a Bíblia, vocês fazem com que eles olhem para você, e você seja um exemplo para ele na busca a Deus? Eu me lembro, quando eu era criança, em casa a gente fazia uma brincadeira que chamava espada no ar. A brincadeira era assim, todo mundo ficava com a Bíblia para cima, aí minha mãe e meu pai falavam um versículo, e a gente tinha que abrir a Bíblia e procurar primeiro, quem lesse o versículo primeiro e achasse aquele versículo primeiro ganhava. Eu fui ensinado desde pequeno a ler a Bíblia, e hoje eu me lembro, quando eu era criança, criança, adolescente não gosta de acordar cedo de jeito nenhum, né? Não gosta e assim, eu já acordava cedo a semana inteira, chegava domingo, 8 horas da manhã, minha mãe no quarto me acordava: vamos para a igreja. Eu falava: não quero ir para a igreja, deixa eu dormir, mãe, por favor. E ela chegava falando sempre o mesmo versículo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, 1. Eu nunca vou esquecer esse versículo na minha vida. E agora eu dou o troco nela. Agora eu ligo para ela de manhã, agora ela está velha, quer ficar dormindo, eu ligo para ela de manhã, ela: filho, não vou na igreja não. Eu falo: vai, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, Salmo 122, 1, a vingança. Chegou minha hora agora de dar o troco. Nós precisamos buscar a Deus na Bíblia, conhecendo a palavra. Deuteronômios, capítulo 6, versículos 5 a 9, diz assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, e que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-a como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas, nas suas casas e nos seus portões. Ou seja, viva a Bíblia, leia a Bíblia em todo o tempo, em todos os momentos da sua vida. Quando você for deitar, quando você levantar, quando você estiver andando, escreve na testa, amarra um barbante no seu dedo, coloca na porta da geladeira, coloca no espelho do banheiro, para que essas palavras fiquem fixadas no seu coração.
nós precisamos viver a Bíblia, porque a Bíblia é suficiente. A Bíblia é suficiente para a nossa vida. A Bíblia contém todos os princípios que nós precisamos para viver. Zaqueu, ele busca e nós precisamos buscar. Segundo verbo, a segunda atitude que eu trago para nós essa manhã, para nós refletirmos e meditarmos nela, é a atitude de receber. Zaqueu recebe Jesus na sua casa. Zaqueu recebe Jesus na sua vida. Quando Jesus quer falar com você, você está disposto a ouvir? Eu estou disposto, pastor, claro que eu estou disposto a ouvir Jesus. Mas se Jesus vai falar algo que é contra a sua vontade, é contra aquilo que você quer, é contra aquilo que você está sonhando, é contra aquilo que você está planejando. Uma vez eu estava pregando sobre isso, e eu falei muito em escolas, e era uma escola, e era o ensino médio da escola. E aí, quando eu acabei de falar lá na escola, quando a gente fala em escola, a gente fala com uma linguagem um pouco diferente. E aí chegou uma menina que era cristã, depois, e falou assim para mim: ô pastor, sua palavra falou comigo, e eu já entreguei tudo para Jesus. Jesus, o que Jesus falar para mim, tá falado. Eu falei: nossa, que bom, qualquer coisa, qualquer coisa. O que você vai fazer de faculdade? Quero fazer medicina. Eu falei: se Jesus pedir seu curso, não, meu curso é de Jesus. Jesus mandasse ir para a África, não, vou para a África trabalhar de graça. Eu falei: que bênção, bom demais. E se Jesus mandar você não casar? Não, pastor, está amarrado em nome de Jesus. Não casar, não. Jesus pode pedir meu, mas isso aí não. Mas você não está disposto? Você não está disposta a tudo por Jesus? E se Jesus mandar? A gente tem que obedecer, entender a voz de Deus. Acho que Jesus não mandou, porque hoje ela está casada já. Mas que bênção. Que bênção. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos ouvir e receber Jesus, mesmo quando vai contra a nossa vontade. Porque é muito fácil quando os planos de Deus para a nossa vida são os mesmos que os nossos. Aí fica fácil. Aí junta a fome com a vontade de comer, né? Aí está tranquilo. Mas e quando vai contra a minha vontade, vai contra os meus planos, contra os meus desejos? Aí é que é o grande desafio. Jesus é recebido por Zaqueu, debaixo de muitas críticas. Versículos 6 e 7. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Versículo 7. Todo o povo viu isso e começou a queixar-se. Ele se hospedou na casa de um pecador. Ele se hospedou na casa de um pecador. As pessoas começaram a criticar Jesus e começaram a criticar Zaqueu. Nós precisamos saber, nós precisamos entender que muitas vezes nós vamos ser criticados. Apesar de, hoje, no Brasil, ser crente, ser cristão, ser evangélico está na moda, né? Está na moda. Ninguém mais é perseguido por falar que é cristão. Muito difícil acontecer aqui, muito difícil acontecer. Mas nós somos perseguidos quando nós temos atitudes verdadeiras de cristãos. Porque na igreja é fácil. Você acorda domingo, é gostoso, você vê os amigos, não pode abraçar mais por causa da pandemia, mas você conversa, você canta, uma música gostosa, uma música agradável. Mas e na hora de você ter verdadeiras atitudes de discípulos de Cristo? Na hora lá na segunda-feira no seu trabalho, que você tem que encarar seu chefe que você não gosta, ou aquele outro funcionário que quer prejudicar você dentro da empresa. Ser cristão, ser evangélico, não é simplesmente você ir à igreja e participar de um grupo social de pessoas. Vai muito além disso.
Quando as pessoas começaram a ser chamadas de cristãs no primeiro século, isso era uma ofensa. As pessoas chamavam elas como uma forma de ofensa, porque a palavra cristão significa pequenos cristos. Olha lá a imitação de Cristo. Porém, as pessoas entenderam que isso não deveria ser uma ofensa, e sim um elogio, e aí aderiram ao nome de cristão. E aqui, Zaqueu mostra para nós que receber implica em dar. Versículo 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. 4 vezes mais. A história de Zaqueu, ela faz contraste com uma outra história que é muito conhecida na Bíblia, que é a história do jovem rico. Jesus, em momento algum, pede aqui para Zaqueu: Zaqueu, você precisa fazer isso. Zaqueu, você precisa dar metade dos seus bens, metade do seu dinheiro para os pobres. Ao contrário do jovem rico, lembra da história do jovem rico? Que Jesus fala assim: tá bom, já que você obedece todos os mandamentos, já que você é o crente, já que você é o cristão, então vai, vende tudo que você vem, dá para os pobres, vem e me segue. Zaqueu é totalmente o contrário. Zaqueu entende que o receber implica em dar, implica em generosidade. E a generosidade não é só uma generosidade financeira, porque o amor de Deus não está à venda. Você não pode comprar o amor de Deus com seu dinheiro. Aliás, você não pode comprar o amor de Deus com nada, muito menos com dinheiro. Porque o amor de Deus para nós é graça, e graça significa favor imerecido. E por que é um favor imerecido? Porque eu não posso pagar, porque você não pode pagar. A diferença do Evangelho de Jesus Cristo para qualquer outra religião é que qualquer outra religião, você pode buscar o budismo, espiritismo, qualquer religião que seja, você tem que fazer algo para merecer a salvação, para merecer a vida eterna. Enquanto para nós a salvação, a vida eterna é um favor imerecido. Nós merecemos? Não, nós não merecemos. Mas mesmo assim, Jesus tem um amor tão grande por nós, que nós recebemos essa graça, esse favor imerecido que é a salvação. E não tem nada que eu possa fazer que vai fazer Deus me amar mais. E não tem nada que eu possa fazer que vai fazer Deus me amar menos. Porque é a graça, é um favor imerecido. Um favor imerecido. A terceira atitude que eu quero trazer aqui para nós nessa manhã é a atitude de Zaqueu de se deixar transformar. Para que exista uma transformação verdadeira, nós precisamos permitir que isso aconteça. Nós sabemos que o chamado de Deus, o chamado de Jesus para nós é irresistível. Quando Jesus nos chama, é irresistível, mas nós precisamos querer fazer parte disso. Isso para nós é um privilégio, nós temos que entender que é um privilégio. Para mim, Lucas, poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus é um grande privilégio. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de mim. Eu que preciso dele. E eu entendo que estar aqui é um grande privilégio. Tocar aqui no louvor, poder cantar, é um privilégio. Se eu não vim aqui mais, a partir de amanhã, nunca mais vir aqui, a igreja continua existindo como já existiu há sei lá quantos anos antes de eu chegar aqui. Porque a igreja não é minha, a igreja não é do Jackson, a igreja não é de ninguém, a igreja é de Cristo. Mas quando eu entendo que eu tenho uma oportunidade e um privilégio de poder fazer parte disso, eu tenho que deixar Deus transformar minha vida, a cada dia.
E eu entendo que existem níveis de transformações que são visíveis para nós. Exemplo, vamos supor que Fernandinho Beiramar, um dos maiores traficantes do Brasil, se converta. Nós vamos notar uma grande diferença na vida dele. Essa é uma transformação radical, uma pessoa que você sabe que é uma pessoa de má índole, um criminoso, uma pessoa que faz mal, prejudica as outras pessoas. E se converte, você vai ver. É o caso de Zaqueu. Zaqueu era um publicano que, quando ele tem uma transformação, isso é muito visível na vida dele. Mas existem várias pessoas que são pessoas boas. Pessoas que não prejudicam ninguém, que são bons chefes nas suas empresas, ou são bons funcionários, ou bons estudantes, pagam todos os seus impostos corretamente. E quando essa pessoa entrega a sua vida para Jesus, isso não é tão perceptível para você. Mas tanto essa pessoa, que era o traficante, que é o matador, que é a pessoa que não presta, que é o drogado, quanto a outra pessoa que é a pessoa boa, sem Jesus, elas têm a mesma direção que é o inferno. Não existe salvação sem Jesus. Não existe vida eterna sem Jesus. Por mais que seja uma pessoa boa, nós pegarmos aí países nórdicos, Noruega, entre tantos outros países que as cadeias estão fechando porque não tem criminosos. Se essas pessoas não aceitarem, não entenderem que Jesus é o único caminho para a vida eterna e salvação, não adianta, pode ser a melhor pessoa do mundo, que não é suficiente. Ninguém é capaz de ter um encontro com Jesus e permanecer igual, e nós vemos isso aqui claramente na vida de Zaqueu. Zaqueu, ele tem uma transformação em várias áreas da sua vida. Zaqueu, ele sabia que ele estava errado, ele conhecia o que era certo, tanto que Jesus nem precisa dizer o que ele deve fazer, ele mesmo toma iniciativa. Eu quero convidar você agora para olhar algumas transformações na vida de Zaqueu, versículo 9. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Transformação familiar. Zaqueu passa por uma transformação familiar. Você conhece alguém, já viu alguém que na sua casa ninguém conhece a Cristo e a partir de uma pessoa todos passam a conhecer a Cristo? Isso é uma transformação familiar. Acredito que o pastor Jackson já tenha compartilhado aqui com os irmãos, tomou a liberdade de contar essa história, Jackson, que a vida do pastor Jackson e de toda a sua família foi transformada a partir da vida do Mike. Uma transformação familiar. Eu trabalhei já muito com adolescentes, e muitos adolescentes me procuravam e falavam assim: Ked, meu pai não deixa eu vir na igreja, o que eu faço? Fala assim, obedece seu pai, não vem. Nossa, mas você mandava não vir à igreja? Sim, eu mandava não ir à igreja. Porque obedecer e honrar pai e mãe é um dos principais princípios bíblicos. E eu falava assim, olha, você vai falar assim para o seu pai: pai, eu não vou porque eu quero honrar, eu quero obedecer o que o Senhor está falando para mim. Porque lá na igreja eu estou aprendendo que uma das principais coisas que eu preciso fazer é obedecer ao Senhor. E assim, o pai vai até levar um choque, né? Falar: mas quê? Meu filho que só briga, só xinga, só fala besteira. Então nessa igreja tem alguma coisa diferente. E a partir disso vai existindo uma transformação familiar. A vida de Zaqueu também passa por uma transformação social. Quem era Zaqueu? Vamos entender quem era Zaqueu. Zaqueu, ele era um judeu. Ele era judeu. E ele trabalhava para os romanos. Ele era um cobrador de impostos. Zaqueu era um traidor. Zaqueu era um traidor. Ele traía o seu próprio povo. Então, ninguém gostava dele. Ninguém gostava de Zaqueu.
E a Bíblia descreve ele aqui para nós como chefe dos publicanos. Zaqueu, ele era um líder entre os cobradores de impostos. Ele estava acima. As outras vezes, quando se referiam aos publicanos, não citavam os cargos, não era citado o cargo, porque era só mais um. Zaqueu, ele era o maioral, ele era o chefe. E olha que coisa interessante, o significado do nome Zaqueu é puro ou justo. E era tudo aquilo que Zaqueu não era. E quando Zaqueu tem um encontro com Jesus, que ele se deixa transformar, até o nome dele passa a fazer sentido. Jericó era uma rota comercial, então ali existia uma grande movimentação financeira, muito dinheiro. Então Zaqueu tinha muito dinheiro, porque ele coletava muitos impostos. Muitos impostos, muitos. E ele tem um encontro com Jesus e ele se deixa transformar. Zaqueu se deixa transformar. Se nós pararmos para pensar, quando nós vemos um político corrupto, quando nós vemos alguém que está roubando, qual que é o nosso desejo que aconteça com a vida daquela pessoa? De verdade, no fundo do nosso coração. Quando você ouve uma notícia no Fantástico, no jornal, sei lá, da Record, qualquer que seja, prefeito da cidade desvia dinheiro da merenda da creche das crianças. O que vem no seu coração? Sinceramente, no meu coração vem, nossa, que cara desgraçado. Ele precisa pagar por isso. Ele precisa sofrer. Porque ele está fazendo pessoas sofrer. Ele está fazendo várias pessoas sofrerem, então ele precisa sofrer também. Esse é o nosso desejo. Mas na verdade, nosso desejo tem que ser outro. Nós precisamos ter um coração que anseia por justiça, sim, mas também por misericórdia e transformação. Nós precisamos querer ver pessoas assim como Zaqueu, tocadas e transformadas. Zaqueu, ele faz isso, ele tem a sua vida transformada, e ele volta lá para a lei de Moisés, quando ele diz que vai dar metade das coisas, dos bens dele para os pobres, e quando ele fala que vai restituir 4 vezes mais, ele está voltando lá para a lei do Antigo Testamento. Em Êxodo 22 diz isso. Êxodo 22 diz que se você roubar um boi de alguém, e você for pego, você tem que restituir 4 vezes mais. Zaqueu conhece, ele sabe o que ele tem que fazer, então ele se deixa transformar. Isso é o que nós precisamos fazer. E é muito interessante nós vermos como o discurso bíblico muitas vezes difere do discurso das igrejas por aí hoje. Qual é o discurso que nós ouvimos muitas vezes? Ah, você não tem dinheiro, você está pobre, você está em pecado. Você está pobre porque você está roubando a Deus. Porque se você tem Deus no seu coração, você vai ser bem sucedido, você vai ser rico, porque você é o filho do rei. Mentira! Mentira! Você pode ser rico? Sim, você pode, mas a riqueza não é somente financeira. Aliás, a riqueza que menos importa é a riqueza financeira. O discurso hoje em dia é, você é pobre e aceita Jesus, fica rico. Mas com Zaqueu é totalmente ao contrário. Zaqueu é rico. E ele entrega sua vida para Jesus, ele é transformado e fica pobre. E quando ele fica pobre, no versículo 9, Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. A salvação não tem nada a ver com dinheiro. Se você é rico, se você é pobre, se você é miserável, não tem nada a ver com isso a salvação. O que Jesus está dizendo é que você pode perder tudo o que você tem. Você pode perder sua família, você pode perder seu dinheiro, você pode perder seu emprego, você pode perder seu cargo social. Mas se você se deixar transformar por Jesus,
benefício que você vai ter é muito maior que a salvação através dele. Efésios 4,17 diz assim: assim eu lhes digo e insisto no Senhor, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Mais adiante, no capítulo 4 ainda de Efésios, para mim tem alguns versículos que são a chave para nós entendermos a transformação que Cristo faz na vida das pessoas. Diz assim: quanto ao jeito que vocês viviam, não vivam mais assim, pois vocês foram ensinados a abandonar a velha vida. Portanto, abandone a mentira e viva na verdade. O que roubava, não roube mais. O que mentia, não minta mais. O que falava palavras ruins, não fale mais. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, e também de toda maldade. Vivam uma nova vida transformada por Cristo Jesus. Amém? Nós precisamos aprender com a história de Zaqueu. Nós precisamos aprender a buscar a Deus, a receber a Jesus, a ouvir a voz dele e se deixar transformar. Por onde Jesus passa, existe transformação. Jesus não passa na vida de alguém e deixa como está. Nós precisamos nos deixar transformar a cada dia pelo Evangelho. A lógica de Jesus não faz sentido para nós mesmos. Não faz sentido. Enquanto no Antigo Testamento diz assim: olho por olho, dente por dente. Se alguém faz isso com você, faz com ele também. Jesus vem e diz o que para nós? Se alguém lhe bate na sua cara, dá outra face. Se alguém pede sua capa, dá também sua túnica. Se alguém manda você caminhar 1 milha, caminha 2. A lógica não faz sentido e nunca vai fazer sentido. E não deve fazer sentido. Porque o que nós precisamos é simplesmente fazer por amor. Eu estou cansado de ouvir discursos de um evangelho falso, de pessoas que se dizem pessoas perfeitas, mas são podres por dentro, que não reconhecem o seu erro, não reconhecem o seu pecado, e não é capaz de olhar com amor para o irmão, não é capaz de olhar com amor para o seu próximo. Nós precisamos viver um evangelho verdadeiro, um evangelho da vida real, onde eu sei que eu vou cair, mas eu sei que eu posso contar com os meus irmãos para me ajudar a levantar e seguir firme na caminhada com Cristo. Eu preciso viver um evangelho onde eu estou com a mão estendida para o meu irmão que caiu, não para apontar o dedo, mas sim para segurar na mão dele e falar: vamos levantar e vamos caminhar junto. Esse é o verdadeiro evangelho, o evangelho da transformação. Aquele que tem um encontro verdadeiro com Cristo, que abandone sua velha prática. Aquele que mentia, não minta mais. E se você mentir, eu vou estar do seu lado para te ajudar, para te perdoar, porque Jesus morreu na cruz para perdoar o meu e o seu pecado, para que nós pudéssemos ter a oportunidade da transformação. Aquele que roubava, que não roube mais. Aquele que dizia palavras ruins, que não diga mais. E que largue toda a amargura e passe a viver uma vida transformada por Cristo Jesus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai de amor, de eterna bondade e misericórdia, Senhor, nós somos gratos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus de amor, porque o Senhor é um Deus que nos perdoa, e principalmente porque o Senhor é um Deus que nos transforma, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos aceita como nós somos, mas o Senhor nos ama tanto, 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 que não é capaz de nos deixar permanecer da mesma maneira. Senhor, nos ajuda a ter uma vida transformada a cada dia, Pai. Fala aos nossos corações, Pai, toca aos nossos corações e nos ajuda a ser transformados pelo Teu Evangelho e pela Tua Palavra. Essa é a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Como é bom nós ouvirmos a palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus, podermos refletir
acerca daquilo que o Senhor tem despertado, né, nos nossos corações, para que possamos viver uma vida melhor, uma vida mais dignidade na presença de Deus. E nesse momento nós vamos estar participando da mesa do Senhor. A mesa do Senhor, a ceia, ela tem o propósito de nos lembrar daquilo que o Senhor fez pela minha vida, daquilo que o Senhor faz e daquilo que Deus vai fazer. Lembrarmos do Deus que tirou o povo do Egito, um Deus que fazia milagres de abrir o mar, de derrubar muralhas, de ajudar o povo a destruir gigantes, a um povo sem expectativa, um povo que não ouvia mais a voz de Deus, receber o Messias, aquele que vinha de presente do céu, do próprio Deus dando o seu único filho, para que aquele que nele cresce tivesse vida e vida eterna, de um Deus que, quando foi crucificado e a caminho da cruz, disse: eu vou para junto do meu Pai preparar morada para vocês, mas deixarei o Espírito Santo que vai viver com vocês, vai andar com vocês, vai estar com vocês até a consumação do século. Um Deus que promete a presença dEle na minha, na sua vida, para que nós pudéssemos olhar para o sacrifício do seu corpo e do seu sangue e pudéssemos então lembrar que esse corpo e esse sangue fez justiça em meu nome, fez com que eu fosse livre de todos os meus pecados, de todas as minhas maldições, de todas as minhas mazelas, que eu pudesse olhar para aquela cruz do madeiro e ver que ela está vazia, porque Ele me libertou, eu pudesse olhar para esse corpo e tivesse esperança no futuro, com os meus filhos, com os netos que ainda nem conheci, com tantas outras coisas que o mundo jaz no maligno, mas não é do maligno, e haverá intervenção do nosso Senhor sobre ele. E quando pensamos nisso, lembramos do Cristo revelado através das Escrituras, que diz: agora vocês são o meu corpo, e eu sou o cabeça. Vocês são o corpo, que é a igreja, e eu sou aquele que penso por vocês, que falo com vocês. E pensando nisso, hoje vamos estar lembrando e celebrando a mesa do Senhor, e perguntava a mim mesmo: como eu tenho sido como corpo de Cristo? Como tem sido a minha vida como corpo? Será que Cristo tem sido mesmo cabeça da minha vida? Será que eu tenho respeitado, como membro do corpo de Cristo, os seus pensamentos, sua palavra? Nós ontem comemoramos e celebramos o dia da Reforma Protestante, 503 anos da Reforma, quando a igreja, sem intenção de se dividir ou sem intenção nenhuma de ser uma outra igreja, diz: tem que ser somente as Escrituras, somente a Cristo, somente a fé, somente a graça e somente a glória dado a Deus. Me entristece em saber que a Bíblia tem tido tão pouco valor nos dias de hoje. Vivemos um tempo da reforma, onde a igreja precisa ser urgentemente reformada, ou até mesmo colocada no chão, como diz em Jeremias 18, ir para a casa do oleiro e ser destruída e redestruída e construída novamente, porque as Escrituras não têm sido mais, infelizmente,
a regra de fé e prática da vida dos cristãos, aonde o Cristo não tem sido suficiente para a vida da igreja, aonde vivemos um momento em que achamos que a força do nosso amigo, que a força das pessoas que estão do nosso lado é muito maior do que a provisão de Deus, aonde a fé tem sido tão pouco o nosso combustível de vida, né? Crer nas coisas que eu não vejo e que nunca vi e que talvez nunca veja, mas ela ser a minha esperança. Não vivi, nem conheci, nem olhei nos olhos de Cristo, mas creio que foi Ele quem entrou na minha casa, na minha família, e libertou a mim e a minha família toda, como Lucas disse com a família de Zaqueu. Não conheci o Jesus Cristo homem, mas conheço o Jesus Cristo Deus, em que a graça dele chega na minha vida e na tua vida, irmãos, sem poder ser confundida com banalidade. Um tempo em que banalizamos a graça de Deus para dar margem para os meus pecados e viver a minha carnalidade. A graça de Deus chegou na minha e na tua vida, mas ela não foi de graça. Um Deus pagou o preço por mim e por você na cruz, sendo morto em morte maldita. E isso precisa constranger o meu coração. Esse amor de Deus, amor incondicional, precisa constranger o meu coração, aonde eu olhe para o céu e digo: somente a glória seja dada a Deus. E quando ontem pensava na reforma, disse: puxa vida, Deus, precisamos ser reformados. Precisamos, e a começar por mim, me reforma, Pai. Porque eu preciso viver a tua escritura, eu preciso viver o Cristo, eu preciso ser imitador de Cristo. Eu quero ser esse cara rejeitado, como disse o Lucas, de ser chamado de cristão, aquele que é o pequeno Cristo que o mundo odeia, que o mundo não vê virtude nenhuma na palavra de Deus, por isso tem tentado transformá-la em banalidade, para que tudo seja derrubado pelas filosofias humanas. Deus, a tua graça me faz amar de um amor que me constrange a viver esse resto entregue ao Senhor, aos pés da cruz, porque não tenho dado o meu máximo, não tenho dado aquilo que posso a ti, mas aquilo que sobra. Eu preciso viver um Deus verdadeiro na minha vida, porque eu quero que a minha vida glorifique ao Pai. Se quero ser e dizer que sou um cristão reformado, eu preciso olhar para as Escrituras como a minha regra de fé e prática. Eu preciso olhar para Cristo como meu modelo de vida. Eu preciso olhar para a fé daquele homem no Getsêmani e dizer: essa é a que eu quero para mim. Que morra a minha carne para que Cristo viva. Eu preciso ter o amor que constrange o mundo, para que esse Senhor seja glorificado na minha vida. E nós vamos fazer isso agora, nesse momento da palavra manifestada através da presença real de Deus, que é a ceia. Na noite em que o Senhor, ele foi traído, ele partiu o pão e, dando graças, ele disse: esse é o meu corpo que foi dado por vós, comei dele em memória de mim até o dia que eu voltar. Assim, tomando o cálice, ele disse: esse é o cálice da nova aliança, esse é o meu sangue que foi derramado por vós, bebei dele em memória de mim até o dia que eu voltar. E assim, o Senhor serviu os seus discípulos, a cada um, e naquela última ceia, ele olhando para todos os seus discípulos, ele disse:
eu lavei os pés de todos vocês, eu limpei todos vocês, mas nem todos estão limpos. Naquele momento, Jesus queria chamar a atenção do coração de Judas e dizer: Judas, eu tenho que ir para a cruz mesmo. Esse é um ato que o meu Pai me deu para que eu pudesse regenerar, reabilitar, restaurar o ser humano. Mas confesse o seu pecado para que você tenha a sua salvação. Mas Judas não entendeu aquilo. Tentou se acertar com as forças do seu próprio braço, procurando aqueles sacerdotes daquela época, devolvendo o dinheiro, e a gente sabe que ali deu um pânico na sua vida e ele sai e se suicida. Pecado não confessado gera morte. Você e eu vamos participar da mesa de Deus. O Senhor não quer que você fique fora da mesa, mas Ele quer que você analise o teu coração, que você olhe para o seu interior e que você possa pedir perdão ao Senhor por tudo aquilo que tem te afastado dEle, aquilo que tem sido o seu grande tesouro e não tem sido o Senhor. Ele espera que você possa ser lavado e limpo nesse momento no teu coração. Paulo diz que quando tomamos a mesa e tomemos e comamos a ceia, sem estar limpo, ela traz enfermidade para o nosso corpo. Que eu e você possamos meditar nisso. E eu quero, enquanto o ministério de louvor vai estar cantando a nós, você possa sair do seu lugar e você possa vir aqui, tirar um pedaço do pão, molhar no vinho, comer e beber e lembrar com alegria da redenção que Cristo te deu através da cruz. Mas faça isso com o teu coração limpo. Vamos ficar em pé. Peça perdão a Deus dos pecados cometidos e logo após você possa vir à frente, comer do pão e beber do cálice. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, declaro a paz de Cristo, te abençoe, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração
coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Que você possa se levantar e cantar junto de Cristo. Te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim miragem lados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, nós te agradecemos e te louvamos porque o Senhor nos escolheu a estar aqui hoje. O Senhor nos separou e nos convidou para a mesa do Senhor, para sentarmos, comermos e bebermos junto do Senhor. Obrigado, Pai, porque Tu és um Deus que nos liberta, nos cura, nos redime. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel sobre as nossas vidas. Nos dê graça, nos dê bondade e maravilha do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, que você possa ter sido abençoado nesse culto, nessa manhã especial. Às 19h30 estaremos com o culto de Dracena, com o Ebenezer, e também do Vale do Sol, comigo, ministrando a vida dos irmãos e falando um pouco sobre essa questão da reforma. Que Deus possa nos abençoar. Agradeço aos irmãos aí. Nós tivemos, na quarta-feira, o pontapé inicial aí dessa campanha, dos bolos, das questões da sobremesa que começou, e uma irmã nos doou 20 bolos, já vendemos todos, e hoje já vou entregar para a Senise aí, mais 30 pudins que serão feitos. Ajudem a Célia a vender, ajudem aí os irmãos a fazerem isso, vamos caminhar junto. Tem mais ainda no dia 14 bolos que os irmãos vão doar, Roberta e tantas outras pessoas. Participe conosco, vamos abençoar a igreja de Cristo e fazermos a glória de Deus ser derramada no nosso meio, amém? Obrigado a todos, até a noite, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós te louvamos e te agradecemos por essa manhã. Sê conosco nesse restante de dia, nos dá, Pai, um almoço abençoado com a nossa família, que seja repleto, Pai amado, da Tua presença, da Tua alegria, que possamos celebrar junto com aqueles que são nossos. Em nome de Jesus, guarda e livra e nos dê uma semana cheia do Teu poder e da Tua graça, em nome de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor, o amor de Deus, esteja sobre vós, povo de Deus, igreja de Cristo Jesus. Vão em paz e fique com Deus aí na sua casa também, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Jesus, amém. Um abraço, até a noite, em nome de Jesus.
Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar. O amor desceu nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar. O amor desceu nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando você. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome. Eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória